Boa noite, meus amigos queridos, e permitam já chamá-los assim, porque os sorrisos, os abraços, o amor que eu recebi desde o primeiro momento que eu aqui cheguei, já demonstra ao meu coração que são amigos queridos. Não poderia deixar de iniciar agradecendo pela honra, pelo presente que é estar aqui. Realmente, nós não temos, às vezes, a noção de que o trabalho de Jesus, de que o trabalho nas redes sociais contribuem tanto, ajudam e levam realmente a mensagem do Mestre a mais corações. E quando nós temos a oportunidade de estar presencialmente juntos, a virtualidade é boa, mas não substitui esse carinho, esse amor, esses sorrisos. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Tenho a certeza que essa noite é uma noite de alegria para mim também. Eu estou muito feliz, muito emocionada e espero que nós possamos refletir um pouquinho sobre esse tema, mediunidade, que é um tema particularmente eu gosto muito, me faz bem, eu gosto de trabalhar na área da mediunidade, eu gosto de estudar a mediunidade. Então, gratidão pela oportunidade também de estarmos conversando sobre a mediunidade. E nós vamos conversar, o tema da nossa reflexão é exatamente o tema da nossa obra, Desmistificando a Mediunidade. E por que nós temos essa necessidade de desmistificar a mediunidade? Por que será? Nós que já temos a oportunidade de estudar sobre a mediunidade, de conhecer um pouco, até porque a doutrina espírita partiu e iniciou através dos fenômenos mediúnicos, das mesas girantes, dos fenômenos de raios. Então, por que a necessidade de desmistificar? E assim, essa necessidade. Porque, como nós sabemos, a mediunidade sempre existiu em todas as épocas da humanidade. Nós temos relatos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, enfim, em toda a humanidade, a mediunidade sempre existiu. Só que ela, claro, assim como a humanidade, ela evolui. E nós, que lá estávamos naquela época, no passado, nós não sabíamos lidar com ela, interpretá-la, compreendê-la, bem utilizá-la. Nós não entendíamos muito bem qual a real finalidade da mediunidade. Para que serve? Com que objetivo ela foi criada? E a doutrina espírita, com a sua luz, com a sua clareza, ela vem exatamente nos ensinar sobre isso. Mas, mesmo após o surgimento da doutrina espírita, ainda há quem não compreenda muito bem. Mesmo dentro do meio espírita, nós ainda percebemos que há aqueles que buscam utilizar a mediunidade não da forma como ela deveria. E é natural que isso aconteça, porque nós viemos de séculos de uma utilização deturpada, equivocada da mediunidade. Então, é claro que o processo de mudança requer tempo, requer maturidade da humanidade para que essa correta utilização seja feita. E nós gostaria, nesse primeiro momento, ao falar sobre a desmistificação da mediunidade, lembrar uma mensagem que foi trazida pela espiritualidade e que consta do prefácio da obra Desmistificando a Mediunidade. Não sei se vocês perceberam, mas uma característica do nosso trabalho é a flor, é a rosa. Então, todos os livros nós procuramos utilizar a flor, o símbolo é Jesus segurando uma flor, e a espiritualidade trouxe uma mensagem no prefácio exatamente fazendo uma analogia entre a flor e a mediunidade. E olha que interessante essa analogia, e ela tem muito a ver com o que nós vamos abordar hoje. Ela vem nos dizer que a mediunidade é como uma flor, que assim como em um jardim existem belas flores, existem inúmeras, e o Criador
é uma flor, muitas das vezes, pouco admirada. As rosas são sempre muito admiradas, são normalmente as escolhidas, mas há outras flores tão belas, tão importantes e que têm a sua função como qualquer uma outra. E a mediunidade é um pouco essa flor, muitas vezes desconhecida, ignorada, mistificada, pouco compreendida. E a espiritualidade diz que assim como nós, diante de uma flor, num belo jardim, quando nós nos deparamos para olhar mais detidamente, aquela flor que muitas vezes fica relegada, porque não é uma rosa tão conhecida e admirada, mas quando você chega perto, você começa a perceber os detalhes, você começa a observar uma beleza que não estava tão óbvia, que não estava tão facilmente observada, mas que ela é igualmente bela. E muitas vezes nós passamos a nos identificar mais com aquela flor, que nem era uma rosa, mas que é igualmente bela e tem a sua importância. Exatamente nos mostrando que a mediunidade é assim. Quando ela é estudada, quando ela é conhecida em seus detalhes, quando nós nos deparamos para estudá-la em profundidade, nós percebemos o quão bela ela é. A mediunidade é um presente divino de Deus, para que nós pudéssemos aprender a amar. O objetivo primordial da humanidade é o amor. Nós aqui estamos encarnados para que nós possamos amar. O trabalho, as casas espíritas, as religiões, são tudo isso. São instrumentos para a nossa renovação. O trabalho, a própria mediunidade, não é o fim, não é o objetivo em si daquilo que nós aqui fazemos. São meios, instrumentos que secundam aquilo que é mais importante, o desenvolvimento do amor em nossos corações. E a mediunidade, ela nos oportuniza isso. Porque ela, quando bem trabalhada, estudada, compreendida, ela faz exatamente isso, trabalhar o nosso coração endurecido ainda, egoísta ainda, a desenvolver o amor. Porque é muito difícil, quando nós temos a oportunidade bendita de, ao ouvirmos, sermos testemunhas dos dramas, das histórias dos nossos irmãos desencarnados, e perceber ali, através daquele depoimento que a mediunidade nos oportuniza, é muito difícil nós não desenvolvermos em nosso coração a piedade, o amor, nós não nos sentirmos penalizados pela história daquele irmão. E o aprendizado, claro que vem junto. Mas o objetivo de tudo, na verdade, é trabalhar o amor em nossos corações. Por isso, então, nós percebemos e nós já começamos a trabalhar a ideia, acredito que aqui não, pelo estudo que tem sido empreendido, pelos postos alegres e felizes, nós já percebemos que é uma casa que vibra amor, que vibra boas energias. Mas nós sabemos ainda o quanto a mediunidade, ela ainda é realmente mistificada por muitas pessoas, principalmente quando ela aflora. Porque nem sempre a mediunidade aflora com suavidade, com leveza, com naturalidade. Normalmente, por conta da necessidade de nós, da humanidade, a mediunidade, na grande maioria das vezes, ela aflora de forma turbulenta. Ela traz uma certa desorganização orgânica. E aí, aqueles que são acometidos, que se percebem com a mediunidade, sentem-se angustiados, sentem-se muitas vezes emocionalmente desequilibrados, sentem-se muitas vezes revoltados, porque não querem abraçar
a faculdade, principalmente em função das renúncias e dos compromissos que ela exige do Rio de Janeiro. Mas tudo isso é porque não compreende verdadeiramente a mediunidade. Porque quando você estuda e que você percebe que é a oportunidade divina de nós aprendermos a caridade com Jesus, que coisa linda e maravilhosa nós podermos auxiliar muitas vezes aqueles espíritos que não se percebem desencarnados, que não conseguem ouvir e perceber o plano espiritual elevado, embora esteja e faça parte do plano espiritual, por conta da sua vibração, que ainda é muito materializada, e só consegue perceber os encarnados, e não consegue perceber, sentir um amparo maior, e ver um médium, perceber que um médium compreende, o sente, e pode de alguma forma auxiliá-lo. Isso é o exercício do amor. Porque o amor, eu sempre digo, é a caridade em ação. E a mediunidade é essa força, é esse instrumento que nos oportuniza exercitarmos o amor. Então, quando nós conhecemos verdadeiramente a mediunidade, tudo muda. Nós percebemos que temos, na verdade, em nossas mãos, uma grande preciosidade, um grande instrumento para a nossa elevação. E vale reforçar, nós que estudamos a doutrina sabemos disso, que a mediunidade, ainda na nossa condição, na grande maioria da Terra, ela é uma faculdade dada, concedida aos espíritos mais necessitados, aos espíritos mais devedores para com a lei. Mas por que, Eve, necessariamente, se eu sou mais devedor para com o Pai, por que eu peço a mediunidade? Porque eu venho com a mediunidade. O que é que a mediunidade faz para me deixar em crédito com a justiça, já que eu sou tão devedora? Exatamente por isso. Porque, veja, nosso objetivo maior é sermos perfeitos e alcançarmos a felicidade. Isso não virá se nós não aprendermos a amar. Se nós somos muito devedores para com a lei, é porque pouco ou quase nada amamos. Porque quando eu não amo, eu erro, eu firo, eu maltrato, eu mato. Então a ausência do amor nos faz não viver as leis de Deus. Então eu estou débito com a justiça. Pois muito bem. Aí, no planejamento reencarnatório, nós chegamos lá com a nossa lista cheia de débitos, porque agora é que nós estamos um pouquinho caminhando bem. Mas até as nossas reencarnações passadas, nós ainda vínhamos tropeçando. E aí a espiritualidade nos diz, olha, você tem várias opções, e nós temos várias opções. Não pensem que quando nós chegamos lá, você necessariamente tem que ser médium, não. Olha, você precisa, por exemplo, você precisa trabalhar o amor no seu coração. Esse é o foco. Você tem aqui um leque de opções reencarnatórias. Todas são situações onde eu vou ter oportunidade de trabalhar o amor. A mediunidade é uma delas, mas eu tenho um leque de opções. A espiritualidade me permite, quando nós temos condições de participar parcialmente do nosso processo reencarnatório, nós temos um leque. E aí ele diz, pode escolher. Qualquer uma delas você vai ter oportunidade. E tem ali a mediunidade. E por que a mediunidade é uma dessas? Exatamente porque, para que eu possa bem exercer a mediunidade, para que eu possa ser um bom trabalhador, eu preciso o quê? Renunciar um pouco a mim mesmo. O que eu não fiz no passado. Eu preciso hoje renunciar a minha vida no mundo? Não. Renunciar aos excessos e prazeres do mundo, que eu vivo no mundo, eu não posso fugir dele, mas eu posso selecionar, eu posso fazer escolhas saudáveis. Então eu preciso renunciar aos excessos do mundo, eu preciso renunciar aos vícios do mundo, eu preciso muitas vezes renunciar sim a um convívio mais próximo com os meus amigos, até mesmo com os meus familiares. Se antes eu tinha 7 dias para os meus familiares, hoje eu vou ter menos.
Então, para que eu possa exercer a mediunidade, eu preciso renunciar a mim mesma pelo bem do próximo. Porque quando eu lá estou numa reunião mediúnica, eu estou não apenas servindo, por exemplo, se eu for médium ostensiva, servindo como intermediário, mas se eu for como dialogadora, se eu estiver na função de médium de apoio, todos nós ali estamos doando nossos fluidos. E se nossos fluidos estiverem encharcados dos nossos pensamentos desequilibrados e das nossas condutas desequilibradas fisicamente falando, nós estamos o quê? Corrompendo os fluidos e as energias doadas naquela reunião. E, consequentemente, o que a espiritualidade poderia fazer, bem fazer com aquelas energias, ela não poderá. Porque os nossos fluidos são utilizados para a confecção de remédios, para os espíritos que estão em atendimento. Nossos fluidos são utilizados para materializar as telas fluídicas, que são utilizadas para que os espíritos possam acessar, por exemplo, suas vidas passadas, enfim, visualizações necessárias para o seu atendimento. Esses fluidos são doados por nós, equipe encarnada. Nossos fluidos são utilizados também para materializarem os espíritos mais elevados que são levados à mediúnica, muitas vezes os familiares daqueles espíritos em atendimento, que já estão desencarnados, mas não são vistos e nem ouvidos pelos espíritos em atendimento. Exatamente pela diferença do padrão vibratório, eles não enxergam e nem ouvem, muitas vezes, uma mãe, um pai, um irmão, que está ali ao lado dele. E os fluidos doados pela equipe encarnada, como são fluidos densos, fluidos mais materializados, porque estamos encarnados, são fluidos utilizados para materializar esses espíritos, que serão vistos não por nós, equipe encarnada, mas serão vistos pelos espíritos em atendimento. Por isso que muitas vezes nas reuniões mediúnicas eles conseguem ver seus familiares, ouvir seus familiares. Aí as pessoas perguntam, mas por que isso não aconteceu antes? Porque eles precisam ser levados para uma reunião mediúnica para que eles possam ter a oportunidade de ver e de ouvir. Exatamente porque antes eles não tinham condições, não conseguiam, pela sua imperfeição, perceberem os espíritos elevados e até mesmo seus familiares, que podiam ali estar ao lado deles, buscando auxiliá-los e ampará-los, e eles não viam e nem percebiam. E nossos fluidos são utilizados também para isso. Mas quando nós, lembrando que quando nós estamos como trabalhadores, seja de uma reunião mediúnica, seja de uma fluidoterapia, nós doamos dois tipos de fluidos. Nós doamos os nossos fluidos vitais, que são os fluidos que têm uma relação direta com a nossa saúde orgânica. Então, quanto mais saudável fisicamente eu estiver, e isso envolve bons hábitos, alimentação saudável, nada de vícios que possam comprometer os fluidos emitidos. Então, quanto mais adequada for a minha vida organicamente, fisicamente falando, mais puros são os fluidos vitais que nós doamos. E ectoplasma também, que são fluidos diferentes, mas ambos têm uma relação direta com a questão orgânica. E nós doamos também os fluidos espirituais. E os fluidos espirituais têm uma relação direta com a nossa moralidade. Então, quanto mais moralizada é a pessoa, mais elevados são os fluidos espirituais que ela doa. Consequentemente, o que é que nós já podemos perceber? Que quanto mais moralizados forem os médiuns, forem aqueles partícipes da reunião mediúnica, melhores os fluidos vitais, o ectoplasma e os fluidos espirituais que nós doamos. Consequentemente, melhores recursos nós oferecemos para a espiritualidade. Melhor tipo, maiores atendimentos espirituais eu posso fornecer. Porque também tem isso. Nós estávamos até conversando um pouco isso, a Abigail comentou rapidamente alguma coisa nesse sentido, que há reuniões mediúnicas e reuniões mediúnicas. Há reuniões mediúnicas que podem trabalhar há décadas, mas são reuniões mediúnicas que elas não seguem um processo de aprimoramento com o tempo. Se
significa que são reuniões mediúnicas onde você trabalha a mediunidade e que elas não são sérias? Não significa isso. São sérias. E a espiritualidade, com certeza, vai bem utilizar o que aquela reunião pode ofertar. Mas a espiritualidade sabe os recursos que essa reunião me oportuniza e que tipos de atendimentos essa equipe é capaz de me ofertar. E quando a equipe espiritual vê uma equipe que estuda, vê uma equipe que procura constantemente moralizar-se, vê uma equipe que faz, se necessário for, as renúncias para a melhor execução do trabalho. O que significa isso? A espiritualidade, determinados atendimentos mais complexos, mais delicados, que exigem um conhecimento maior, uma moralidade maior, ela vai direcionar para esta equipe ou para esta equipe? Para a segunda. Porque a espiritualidade sabe o que ela pode ter e obter de recursos de ambas as equipes. Vejam que são duas equipes sérias, mas uma, muitas vezes, ela fica parada no tempo. Sabe como nós podemos identificar se nós estamos bem utilizando a nossa mediunidade? Eu sou trabalhadora da mediunidade há muitos anos, certo? E como é a sua equipe? A sua equipe vem há 10, 15, 20 anos com o mesmo padrão de atendimento? Sempre? Ou você percebe que com o tempo há um aprimoramento, há uma complexidade maior dos atendimentos? Normalmente começamos com reuniões de assistência espiritual, com o tempo nós vamos atendendo casos mais complexos de espíritos obsessores, suicidas, até que nós chegamos a uma reunião de desobsessão. Reunião de desobsessão não é uma reunião que tem toda a casa espírita, porque ela exige muito estudo, ela exige autoridade moral, ela exige aprimoramento da equipe. Então percebam que a espiritualidade, ela busca e ela vai investir em nós, mas nós precisamos fazer por onde. Por isso que é tão importante nós conhecermos e estudarmos a mediunidade, exatamente para que nós possamos a todo momento estarmos atentos àquilo que nós precisamos fazer, para que nós possamos crescer cada vez mais. Que tipo de servidores, de voluntários do Cristo nós queremos ser? Eu sempre gosto de colocar isso, porque isso é algo que nem sempre nós estamos atentos, mas nós percebemos que muitas vezes nós somos trabalhadores da área da mediunidade, mas nós somos trabalhadores regulares. Fazemos ali o possível, mais ou menos, quando na verdade Jesus faz por nós o máximo, o melhor dele. Por que nós queremos tanto o melhor, recebemos o melhor, queremos que Jesus, que Deus nos ampare 100%, que a espiritualidade esteja sempre à nossa disposição, e nós também não nos colocamos da mesma forma, não nos doamos na nossa plenitude. Somos voluntários, trabalhadores regulares. O que é isso? Ainda é falta de estudo e falta de comprometimento daquele que trabalha. Então, trabalhar na mediunidade é uma responsabilidade grande. Por outro lado, está lá, na codificação, que aquele que trabalha na mediunidade tem, olha que espetacular, tem a felicidade centuplicada na Terra. Como? Por que a mediunidade bem exercida, ela nos traz tanta felicidade? Exatamente porque ela desenvolve o amor no nosso coração. E quanto mais amor nós temos, mais amor nós sentimos pelo nosso próximo e mais felizes nós seremos, mais felizes nós somos. Porque a felicidade, na verdade, ela não vem do mundo, nós já sabemos disso. A felicidade vem do alimento da nossa alma. E só o amor pode nos dar o alimento da alma. Então nós precisamos compreender que a mediunidade ela é essencialmente para o trabalho moral, desenvolvimento moral. Por isso nós dizemos sempre, mediunidade com Jesus. A mediunidade não deve ser utilizada como ela era utilizada no passado. Não é
toa que Moisés proibiu a evocação dos espíritos. Não é à toa, ele precisava fazer e o fez corretamente. Claro que ele ali foi movido por duas razões principais. Nós estudamos muito a primeira, que é exatamente porque a mediunidade ela era utilizada de forma equivocada. Ela era utilizada para o comércio, ela era utilizada para sanar a curiosidade das pessoas, para resolver problemas da vida cotidiana, para ver o futuro. E nós já sabemos que a mediunidade não é para isso. O objetivo dela não é para isso. Então Moisés era médium de efeitos físicos e de efeitos inteligentes também. Então o médium, ali que ele sabia como utilizar bem adequadamente a mediunidade, mas como ele percebeu que o povo hebreu não fazia o uso correto, ali ele achou melhor, ou muito bem, proibir. Mas essa não foi a única razão também pela qual Moisés proibiu o uso da mediunidade. Um segundo motivo, e muito importante também, Moisés veio com o objetivo de implantar a ideia do Deus único, do monoteísmo, porque nós sabemos que o povo hebreu, eles, embora fossem monoteístas, eles, em função da escravidão no Egito, eles acabaram muitos agregando as crenças politeístas dos egípcios. E aí, o que Moisés precisava fazer? Ele precisava acabar com aquela ideia que muitos vieram e tinham arraigados dos vários deuses. Ele precisava realmente firmar a ideia do Deus único. E o que acontecia com esse processo de evocação dos espíritos, do uso da mediunidade? Como naquela época não se entendia muito bem que os espíritos que se comunicavam nada mais eram do que espíritos desencarnados, mas espíritos como nós, o povo hebreu muitas vezes achava que esses espíritos que se comunicavam eram deuses, porque eles vinham com a ideia politeísta. Então o que acontecia? Muitos deles viam nesses espíritos a figura de deuses. E aí Moisés ele tinha uma dificuldade maior de implantar a ideia do Deus único, porque as pessoas acabavam mantendo e desenvolvendo a ideia politeísta. Então, como ele queria firmar também isso, ele sabia que as pessoas não tinham essa compreensão, ele proibiu corretamente. Mas ainda hoje, mesmo dentro do meio espírita, se nós formos pensar bem, nós ainda temos um pouco daquela cultura. E por que eu digo isso? Porque se nós formos refletir, olharmos na frente do espelho e nos olharmos profundamente, nós vamos reconhecer que nós ainda gostamos, por exemplo, quando um espírito familiar ou um espírito amigo nos diz alguma coisa em relação à nossa vida pessoal. Se nós estivermos passando por uma dificuldade, um problema, nós gostamos de ouvir um alento. Nós gostamos de saber se aquele problema vai ser resolvido, se eu vou conseguir passar no concurso, se o problema no trabalho vai ser resolvido, se eu vou conseguir aquele namorado, aquele marido que eu quero, se os meus filhos vão ficar bem de saúde, se meu filho, meu marido, meu amigo que está com problema de saúde, está com câncer, está no hospital, vai desencarnar ou não vai desencarnar. Podem perceber que mesmo nós sabendo que a mediunidade não deve ser utilizada para a satisfação dos nossos interesses pessoais, para previsão ou para resolver os nossos problemas cotidianos, nós ainda gostamos de saber. Não é verdade? E nós estamos errados? Um pouco. Mas o Papai do Céu entende. O que eu quero dizer com isso? Há comunicações e comunicações. Dentro de uma reunião mediúnica, dentro de uma casa espírita, o trabalho essencialmente da reunião mediúnica é a assistência aos espíritos necessitados. Não é verdade? Raciocinem comigo, mas isso não cabe a nós, isso é uma análise que vai ser feita pela espiritualidade. Auxílio aos espíritos necessitados. Só desencarnados? Não. Nós somos espíritos e nós em algum momento podemos estar necessitados. E a espiritualidade, ela sabe que ela está aí para amparar os desencarnados que são encaminhados para a reunião mediúnica.
a equipe mediúnica também. Porque se eu, como membro daquela equipe, eu estiver emocionalmente fragilizada, em função de um problema, e nós vivemos problema, nós não podemos simplesmente ser trabalhadores e esquecer que nós temos a nossa vida e que nós somos espíritos frágeis ainda. Então, se eu estou passando por um problema, eu tenho fé, mas é claro que a saúde do meu filho, do meu esposo, enfim, me preocupa. E aquilo me abate um pouco. Não é que eu esteja blasfemando, não é que eu esteja revoltada, não, eu estou passando resignada. Mas é uma dor, nós não podemos esquecer. A espiritualidade, naquele momento, ela pode ver que aquele trabalhador encarnado é um espírito necessitado. E que uma palavra amiga, uma palavra de estímulo, uma orientação pode elevar o ânimo, a força, a segurança, para que aquele coração erga-se, siga com fé e permaneça caminhando no bem. Então a espiritualidade pode, sem problema nenhum, numa reunião mediúnica, permitir que uma mãe, que um avô, que um irmão, que um familiar já desencarnado venha sim falar com aquele membro, de trazer uma palavra amiga, que certamente vai ser emocionante e vai ser útil para o amparo espiritual que aquele trabalhador necessita. Mas vejam, primeiro, isso cabe à espiritualidade. Não cabe a nós estarmos em um processo de evocação dos espíritos para que eles possam nos ajudar na solução. Mas a espiritualidade nos acompanha. E se ela perceber essa necessidade, ela vai permitir sem problema nenhum. Então vejam que não é que nós estamos errados em buscar esse amparo e esse auxílio do alto, mesmo através da mediunidade. Mas nós precisamos, acima de tudo, deixar que caiba a espiritualidade essa assistência, porque ela virá. E cabe a nós, claro, pedirmos fé, amparo, para nós buscarmos a solução ou encontrarmos dentro de nós a solução para os nossos problemas. Então, é natural que nós ainda busquemos o plano espiritual para as nossas necessidades. É natural porque nós ainda somos imperfeitos. É natural porque nós ainda temos a nossa fé pequena como um grão de mostarda. Nós, menor ainda às vezes. Claro que nós mesmo conhecendo a doutrina, na hora que a dificuldade vem, nós nos sentimos fragilizados. A nossa fé fica realmente um pouco enfraquecida. E quando nós recebemos um amparo, eu posso dizer do familiar, mas eu posso dizer do nosso amigo protetor, do nosso espírito protetor, conhecido como anjo da guarda. O anjo da guarda em algum momento pode se manifestar através da mediunidade, se não numa reunião mediúnica, em algum outro momento, por exemplo, o evangelho no lar? Pode, mas isso vai virar rotina? Não, porque evangelho no lar não é reunião mediúnica. Evangelho no lar é uma reunião para que nós possamos, através dos estudos do evangelho no lar, alimentarmos o nosso espírito e adquirirmos força para os embates da vida. Mas significa que, por isso nós precisamos desmistificar a mediunidade, porque nós trabalhamos muito com excessos. Nunca isso. Calma. É possível em algumas situações sim. Então, num evangelho no lar, muitas vezes num momento mais difícil que aquela família possa estar enfrentando, é possível que o amigo espiritual, às vezes, da família, não só de um dos participantes, porque nós sabemos que as famílias têm benfeitores, assim como cada um de nós tem um amigo espiritual, a família tem um benfeitor. Então, é possível que o amigo espiritual ou o benfeitor da família, através da mediunidade, se manifeste naquele momento do evangelho no lar, para também trazer uma palavra de apoio, de estímulo e de amparo às nossas necessidades. É possível. Às vezes, numa data festiva, no aniversário de algum ente,
a presença, eles se fazem ali presentes. Isso pode? Claro que pode, mas isso não vira rotina. Então percebam que a mediunidade, ela vem sim para aliviar, para serenar, para amparar os nossos corações, dos encarnados e dos desencarnados. Evelyn, eu posso, através da mediunidade, buscar uma carta psicografada de um ente que já desencarnou? Poder, pode, mas dependente da carta nós não podemos ficar. Evelyn, então eu não devo ficar buscando ansiosamente isso? Não. E por quê? Tanto é que nós vimos, Chico Xavier fazia muito isso, muitas casas espíritas no passado faziam muito isso, hoje menos casas fazem ou trabalham com as cartas consoladoras. E por quê? Porque é errado? Não, não é errado. Mas olha o que acontece, e é isso que nós precisamos evitar. Por isso precisamos entender a mediunidade. Como nós somos muito frágeis ainda, as pessoas acabam criando uma dependência, das cartas consoladoras. Um familiar se manifestava uma vez, trazia uma mensagem, e aí a família continuava buscando uma segunda, uma terceira, uma quarta. E essas famílias, muitas das vezes, buscavam o consolo nas cartas, mas não buscavam aprimorar o seu conhecimento da doutrina espírita. Não buscavam estudar a doutrina para entender a doutrina. Porque quando nós estudamos a doutrina e nós compreendemos o quanto ela é consoladora para todos nós não precisamos de uma carta consoladora para saber que os nossos entes familiares encontram-se vivos. Porque a nossa crença, o nosso conhecimento, o nosso entendimento da doutrina espírita é tão claro, é tão perfeito, que ele me convence. Eu não preciso da carta para eu me convencer. Mas, no passado, as pessoas buscavam seguidamente as cartas, mas não buscavam adentrar, conhecer, estudar a doutrina. Então, o que muitas das casas observaram? Que o objetivo maior não estava sendo alcançado, porque buscavam nas cartas uma bengala, mas não procuravam buscar a compreensão que liberta. E aí disseram, então, vamos consolar não com as cartas, única e exclusivamente, mas com o conhecimento da doutrina. Vamos oportunizar o estudo da doutrina, o estudo da mediunidade, o conhecimento acerca das leis da vida material. Porque a pessoa não vai precisar necessariamente de uma carta, ou de perceber, ou de testemunhar uma comunicação mediúnica para acreditar e compreender acerca da imortalidade da alma. E aí, havendo ou não o recebimento de uma carta consoladora, por exemplo, ou de uma comunicação psicofônica, enfim, de uma comunicação mediúnica, havendo ou não, aquela pessoa já tem o esclarecimento e já vai saber lidar positivamente com o desencarno. Por isso que as casas foram passando a mudar a sua forma de lidar e trabalhar o desencarno. Mas vejam, significa que nunca uma carta consoladora através da mediunidade possa ser trazida? Claro que não. Então vejam que a mediunidade ela deve ser utilizada de várias formas. Ela é um recurso maravilhoso que Papai do Céu trouxe à humanidade exatamente para aliviar a dor dos nossos corações. A mediunidade nos permite aliviar a dor dos nossos corações, aliviar a dor dos corações encarnados e também dos corações desencarnados que são amparados através de uma reunião mediúnica, através de uma comunicação. Tudo isso é o que Jesus previu. Jesus, quando esteve conosco, previu que a mediunidade, num determinado momento, meus filhos e filhas profetizarão. Crianças, idosos terão sonhos e visões. O que Jesus estava ali nos mostrando? Falando exatamente da vulgarização da mediunidade, mostrando para nós que chegaria o tempo em que a mediunidade ela existiria de uma forma mais comum
para toda a humanidade. Hoje, nós já percebemos, é difícil não ter uma família, algum conhecido, que tenha uma mediunidade mais aforada. Nós mesmo, não necessariamente dentro do meio espírita, nós percebemos que, mesmo em outros credos, há sempre alguém que apresente uma faculdade mediúnica mais ostensiva, mais caracterizada. Acontecendo, então, o que Jesus previu. E se Jesus previu, o objetivo é sempre o quê? Elevar, ajudar e assessorar a humanidade. E vejam, hoje, no nível evolutivo da Terra, nós ainda vemos mais pessoas sem ostensividade do que com ostensividade. Porque mediunidade todos nós temos. Nós já sabemos que somos todos nós mais ou menos médios. Exatamente. Mas por que mesmo? Porque todos nós temos a mediunidade de intuição e de inspiração. Toda a humanidade já conquistou essas mediunidades que nós chamamos de mediunidade natural. A mediunidade natural é aquela que já é uma conquista do espírito, onde ele já, no decorrer das suas experiências reencarnatórias, ele já conquistou, não perde mais. Então hoje, a humanidade, no nível que nós nos encontramos, já conquistamos a inspiração e a intuição. São coisas distintas, mas não é o momento de nós explicarmos agora. Mas são tipos de mediunidades diferentes, embora as pessoas muitas vezes entendam como sendo a mesma coisa. Então isso nós nunca mais iremos perder. O que vai acontecer é exatamente o que? Hoje, o que nós chamamos de mediunidade ostensiva, a doutrina espírita nos chama de mediunidade provacional. A mediunidade quanto ao tipo, ela pode ser natural, que é essa que é uma conquista do espírito, e ela pode ser provacional, que a mediunidade provacional é aquela onde você, numa determinada reencarnação, você vem médium para trabalhar no bem, mas não significa que você, toda a reencarnação a partir daquela, será médium específico. Ou seja, vai ter oportunidade de perceber o plano espiritual de uma forma mais caracterizada. Ouvir, ver, perceber, intermediar. Isso é a mediunidade extensiva, é perceber e sentir o plano espiritual de uma forma mais forte. Então, essa mediunidade é de prova, porque ela pode ter uma vida, uma reencarnação, e não tem outra. Ela é segundo a nossa necessidade. Mas olhem o que vai acontecer conosco no futuro. Por isso, hoje, nem todo mundo tem mediunidade ostensiva. Mas, com o decorrer do tempo, nós não estamos evoluindo? Muito bem. Com o decorrer do tempo e a evolução da humanidade, nós vamos agregando mais mediunidades como mediunidade natural. Nós vamos incorporando mais percepções mediúnicas. Significa dizer que hoje, o que é uma mediunidade de prova específica, no futuro vai ser conquista de cada um de nós. Por isso que os espíritos que habitam Júpiter, que nós sabemos que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, todos os espíritos que habitam em Júpiter têm mediunidade ostensiva. Todos. Mas, como mediunidade de prova, não. Como mediunidade natural. Todos já foram incorporando a mediunidade e aquilo já faz parte do ser de cada um. Por isso que lá todos têm a dupla vista, a capacidade de se emanciparem em estado de vigília, podem ir a outros órgãos, não precisam fazer isso em desdobramento como nós fazemos, fazem em estado de vigília, exatamente porque eles todos já, como mediunidade natural, já têm todas as faculdades mediúnicas. Então Jesus, que é o nosso exemplo maior, todas as faculdades anímicas e mediúnicas de Jesus já era mediunidade natural, que ele já veio incorporando no decorrer das suas reencarnações até alcançar a condição de espírito puro, hoje espírito crístico. Então vejam que o nosso futuro, o futuro de todos nós, é exatamente termos a mediunidade incorporada
dentro de cada um de nós, em nós, dentro não, em nós, como espíritos imortais. A mediunidade, ela vai ser, num determinado momento, como um sentido. Assim como a visão, a audição, que todos nós temos, a mediunidade assim será, como mais um sentido da nossa condição de espírito. Então, olhem como é importante nós conhecermos sobre a mediunidade, nós estudarmos sobre a mediunidade, nós nos debruçarmos para o quanto antes melhor exercê-la. Porque não tem dúvida que nós, muitos de nós, já tivemos a oportunidade de sermos médiuns em outras existências. Mas como fizemos uso dessa faculdade mediúnica, aí são outros 500. Então, olhem a oportunidade bendita que nós temos hoje de conhecer a mediunidade, de estudarmos a mediunidade, principalmente de podermos bem exercitá-la. Só o estudo nos oportuniza isso, para que melhor nós possamos desenvolvê-la. E a mediunidade, nós sabemos também, ela pode surgir em qualquer época da nossa existência. Nós já nascemos médiuns porque é uma condição orgânica. Então, o que significa isso, uma condição orgânica? O nosso perispírito, antes de nós reencarnarmos, ele foi trabalhado, moldado para o exercício da mediunidade. Então, como o corpo físico, ele é uma cópia do perispírito, por isso que o perispírito é conhecido como modelo organizador biológico, ele é um molde do corpo físico. Então, o perispírito já foi trabalhado para que aqui nós pudéssemos ser médios, e o nosso organismo físico, por ser uma cópia do perispírito, ele apresenta uma estrutura orgânica que favorece a mediunidade. E o que acontece? Nós sempre estudamos isso, é uma condição orgânica. Mas o que faz no corpo físico em si que permite que a mediunidade ocorra? É o seguinte: a mediunidade, os fenômenos mediúnicos, para que eles aconteçam, ocorre no nosso corpo físico um processo de emancipação do corpo perispiritual. Então, para que eu possa visualizar no espírito, ver o processo de evidência, para que eu possa ouvir, para que eu possa psicografar, para que eu possa entrar no processo psicofônico, para que eu possa dar uma clarividência, enfim, para que eu possa permitir a comunicação, há um processo de emancipação do meu corpo perispiritual. E essa emancipação é que favorece o fenômeno mediúnico. Claro que há outras condições, mas a emancipação é uma condição sine qua non, é uma condição base para que ocorra o processo de transe mediúnico. E o que acontece? Quando nós estamos com a designação de sermos médiuns aqui, o nosso perispírito, ele vem numa configuração orgânica que favorece essa emancipação. É como se, só para vocês entenderem, quem é médium é como se tivesse o perispírito frouxo, que ele se emancipa, ele sai fácil. Então isso é algo que foi previsto, trabalhado exatamente para que o organismo físico facilite essa emancipação e, consequentemente, facilite o transe mediúnico. Então, nós sabemos que a mediunidade, se nós já nascemos médiuns, ela pode surgir na fase infantil, na fase adulta, na terceira idade, sem problema nenhum. E como nós devemos agir para com a mediunidade? Se ela surge, por exemplo, no âmbito familiar, diante, por exemplo, quando eu tenho um filho, uma filha, um sobrinho, e aquela criança desde sempre já demonstra uma percepção do plano espiritual. Sabendo que a mediunidade é algo natural, sabendo que não é coisa do diabo, sabendo que é algo que veio para ajudar a humanidade, eu posso ajudar, estimular, trabalhar a mediunidade, desenvolver a mediunidade na fase infantil. A doutrina espírita tem alguma limitação em relação à idade? Como nós, diante de uma casa espírita, devemos fazer quando nós percebemos jovens e crianças médios? Porque
em relação aos adultos, fica mais fácil nós lidarmos. Então a doutrina espírita nos esclarece sobre isso também, para que nós possamos entender a mediunidade? Sim. Então o que é que nos diz a doutrina espírita? Que, claro, óbvio e evidente, que nós temos que tratar a mediunidade com prioridade. Dizer aos nossos filhos que é a possibilidade nada de negar o fato e nem estimular excessivamente. Nós vamos entender isso. Nós vamos ter a oportunidade de explicar para os nossos filhos o que é a mediunidade, a possibilidade de comunicar-se com o plano espiritual, que isso é natural, que isso sempre existiu. Se nós tivermos a oportunidade de colocar nossos filhos numa evangelização infantil, claro, para que ela possa desde sempre compreender o processo e estudar sobre o processo, mas eu não vou estimular a educação da mediunidade. Eu não vou estimular o intercâmbio mediúnico. E é diferente. Uma coisa é o meu filho, por exemplo, dizer: mãe, eu estou vendo o espírito, ele está dizendo isso ou aquilo. Que é uma mediunidade natural, não estou estimulando nada, é algo espontâneo, sem problema. Podemos ouvir, podemos conversar. Outra coisa é eu levar aquela criança para uma reunião mediúnica, estimular um processo de intercâmbio, colocar aquela criança para um curso de mediunidade, de educação da mediunidade. Aí eu estou estimulando o desenvolvimento. Não devo fazer isso na fase infantil. E por quê? Se nós temos dificuldade como adultos de sermos servidores realmente corretos, comprometidos e dedicados na área da mediunidade, porque nos exige renúncia, porque nos exige esforço, o que dirá pedir isso de uma criança? Será que a mediunidade, ela não exige, não pede de nós muito estudo, por exemplo, para eu saber identificar um espírito mistificador, para que eu possa saber conhecer um espírito obsessor? Criança, ela não tem maturidade, ela não tem ainda condições, pela sua função evolutiva, é um espírito ainda em crescimento, ela não tem condições de ter um estudo e principalmente ter o entendimento para diferenciar um espírito bom e um espírito ruim. Então, uma criança, se nós estimularmos o desenvolvimento da mediunidade, ela pode facilmente, muito provavelmente, ela será vítima de espíritos obsessores, de espíritos mistificadores que podem aparecer para ela querendo enganá-la, e como ela não tem, ela é ingênua, ela vai naturalmente, facilmente, realmente ser ludibriada. Então a doutrina espírita diz: nós não vamos negar, mas nós não vamos estimular. Nós precisamos o quê? Orientar a criança para que ela saiba que aquilo é natural e ela cresça com um entendimento conforme a sua condição. E quando ela estiver maior, tiver a oportunidade de fazer os cursos preparatórios que eu coloco como pré-requisito, eu não, mas que o ideal que possa ter, que é o ESD, que são os estudos preparatórios, depois ela vai ter a oportunidade de realizar o curso de educação da mediunidade. Tem uma idade específica, não tem uma idade específica. 15, 16, 17, 18 anos, não tem uma idade específica. Tudo vai depender da condição daquele espírito. Tem um jovem que muitas vezes com 17 anos já tem um comprometimento, já tem uma maturidade, já tem um entendimento, já está na casa há muito tempo, já teve a oportunidade de, mesmo dentro da mocidade, realizar os estudos do ESG. É um jovem que hoje, comprometido, aparenta apresentar uma condição de ir para um curso de educação da mediunidade. Posso esperar ele fazer 18 anos por uma segurança? Posso, mas é um espírito que já aparentemente está em condições. Agora, chega um jovem de 20, sou de maior, mas completamente desequilibrado. Não é uma pessoa que teve a oportunidade de conhecer e de estudar previamente a doutrina. É uma pessoa que está num processo de afloramento da mediunidade, ou seja, os sintomas estão todos ali, aflorados. Chega numa casa espírita precisando de ajuda, precisando de amparo. O que a casa vai fazer? A casa vai colocar aquele jovem, por ser maior, na reunião mediúnica, para que lá ele possa equilibrar-se? Claro que não. Primeiro a casa vai tratar
estabilizar espiritualmente aquele jovem, equilibrar o jovem espiritualmente. Depois que o jovem equilibrar-se espiritualmente num tratamento de assistência espiritual, agora você vai e vejam que com o tratamento espiritual, o processo mediúnico já vai dar uma serenada, porque dá. Não é que ele vai deixar de ser médium ostensivo, claro que não, mas já vai serenar. Depois você vai direcionar aquele jovem para os estudos básicos da doutrina, diferentemente do que fazia-se no passado, onde as pessoas já chegavam, já eram colocadas diretamente numa reunião mediúnica, porque acreditavam que ela precisava estar à mesa, trabalhando para equilibrar-se. Então você vai agora primeiro direcionar para os estudos, depois fazer um curso de educação da mediunidade e depois ele vai chegar numa reunião mediúnica sim, mas equilibrado. Então percebam que não é necessariamente a questão da idade, mas é aquilo que a condição da pessoa. Vejam então que não é 8, não é 80. Eu conheço casas espíritas que, por regra, diz reunião mediúnica só a partir dos 18 anos. É que a casa espírita é muito rigorosa? É uma segurança para a casa. Nós sabemos que não há uma regra, mas por segurança, nós optamos que, se o jovem estiver, ele segue estudando, a casa oferece inúmeros estudos, a partir dos 18, ele pode fazer o curso de educação da mediunidade e ser um trabalhador na área da mediunidade. Até porque essa casa em especial, é uma das casas que eu frequento em Manaus, eles me trazem uma ponderação muito boa. Eu não estou dizendo que é certo e não estou dizendo que é errado. Eu estou apenas colocando, cada casa tem uma realidade e, enfim, nós vamos ajustando. Mas lá dizem o seguinte: o jovem, normalmente nessa fase, principalmente de 17, 18 anos, está na fase de adentrar na faculdade, a necessidade de um estudo maior para esse momento. Muitas vezes, quando o jovem entra na faculdade, ele fica muito absorvido naquele mundo e tem dificuldade de estar aqui com regularidade, de cumprir, de muitas vezes evitar lugares que nós sabemos. Estávamos hoje conversando, cadê a Elaine aqui? Nós estávamos conversando, ela disse, Evelyn, realmente nós estamos no mundo, tem lugares que a gente ainda gosta de ir, mas tem lugares que, como médios, nós já não conseguimos mais ir. Falei, é verdade, porque ambientes muito lotados, energeticamente, fluidicamente pesados, o médium já não se sente bem, porque absorve, é uma esponja, absorve e passa mal. Então vejam, um jovem que tem a sua mediunidade estimulada, desenvolvida, é um jovem que, se for num local desse, não vai passar bem. Então, será que o jovem, aos 18 anos, que é a idade em tese que ele coloca como mínima, mas eles tudo isso eles avaliam, eles conversam com o jovem, você está disposto, você sabe que você vai precisar, muitas vezes, renunciar a estar com seus amigos em determinados locais. Você está disposto a isso? Tudo isso a casa tem que ter esse cuidado. E o jovem precisa ter entendimento do que vem com a aceitação da mediunidade. Nós não aceitamos ser médiuns. Ninguém aceita a mediunidade como brincadeira. Nós viemos médiuns, aceitamos isso exatamente por estarmos comprometidos com a lei. É uma responsabilidade que nós assumimos para com o Pai. É uma responsabilidade que nós assumimos conosco e é uma responsabilidade que nós assumimos para com o nosso próximo. Então, precisamos verdadeiramente refletir sobre os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades assumidas e dar o nosso melhor como trabalhadores da Seara do Cristo e principalmente dentro da mediunidade, compreendendo que quanto melhores nós formos, quanto mais estudarmos, quanto mais trabalharmos pela nossa moralização, melhores trabalhadores nós poderemos ser. E lembrando que o objetivo não é nós ajudarmos, ampararmos o nosso próximo e desenvolvermos o amor. Quando nós somos pessoas mais moralizadas, o que acontece? Os nossos fluidos não são melhores, mais puros, como eu falei. Quando um espírito necessitado
se aproxima de mim por eu ser médium e se sentir atraído, o que vai acontecer? Normalmente, o médium se contamina com os fluidos pestilentos do espírito. Não é verdade? Aí o médium fica com taquicardia, passa mal, começa a sentir as dores. Podem ver que o médium normalmente se contamina com os fluidos do espírito que ele se conectou. O que vai acontecer quando nós nos moralizarmos? O inverso. Quanto mais moralizados nós formos, ao invés de eu me contaminar fluidicamente com as sensações, emoções e sentimentos dos espíritos, eu vou contaminar o espírito com os meus fluidos de bons, positivos. Então, quando ele se aproxima, quanto mais moralizada eu for, mais eu envolvo naqueles fluidos salutares, mais eu sereno, mais eu acalmo, mais eu amparo, mais eu auxilio, mais ajudo aquele coração. É exatamente o que as pessoas sentiam ao se aproximar de Chico Xavier, ao se aproximar de Divaldo, ao se aproximar de Jesus. Jesus se contaminava com os fluidos dos espíritos enfermos? Não. Jesus é que os contaminava com os seus fluidos purificados. E é isso que nós, na condição de médiuns, um dia vamos fazer. Então, hoje nós ainda nos impregnamos, porque somos muito imperfeitos. Então, nos deixamos ainda impregnar pelos fluidos deletérios. Mas quanto mais eu procurar ser melhor, mais eu amparo e auxilio, mais eu consigo amar, mais eu consigo fazer o bem, mais eu consigo realmente alcançar o objetivo pelo qual eu abracei a mediunidade. Então, que nós possamos realmente, nós já vamos procurando finalizar, que nós possamos então estudar, porque o estudo abre a nossa mente. E eu louvo aqui a casa exatamente por esse trabalho de estudo, porque faz toda a diferença. Quanto mais nós estudamos, mais nós nos sentimos estimulados ao aprendizado, mais nós percebemos o quanto nós precisamos nos melhorar, o quanto nós precisamos trabalhar nos nossos corações, o quanto nós estamos ainda apegados a coisas tão pequenas, quando na verdade Papai do Céu só nos pede que nós nos amemos uns aos outros e que a mediunidade possa verdadeiramente ser utilizada como um instrumento para a elevação da nossa alma até o Pai. E a elevação da nossa alma até o Pai, ela se dará sempre através do trabalho do bem, através do nosso próximo. Nós não chegaremos ao Pai se não for através do nosso próximo. Ou seja, fazendo a caridade, amando, amando e amando cada vez mais. Por isso, eu gostaria de finalizar as nossas reflexões. Eu sempre gosto, as pessoas que já nos acompanham sabem que nós sempre procuramos, no fim, trazer uma última reflexão, nós buscamos sempre escrever uma poesia que possa trazer uma última mensagem para os nossos corações, elevar a nossa alma. E eu, então, trouxe uma das poesias que nós tivemos a oportunidade de escrever. E como nós amamos a nossa doutrina e a doutrina espírita, que nos traz todo esse esclarecimento, todas essas observações maravilhosas que despertam a nossa alma para o verdadeiro valor da mediunidade, é a doutrina espírita. Então, como uma forma de gratidão e de agradecer a doutrina, a nossa poesia se chama Doutrina Espírita. E ela nos diz: doutrina espírita é a luz que alivia a nossa cruz, pois ela nos conduz ao encontro com Jesus. Ela aplaca toda a dor, tira de nós o temor, traz alegria e esperança e fortalece nossa confiança. Ela amplia os nossos conhecimentos, acaba com a desinformação, melhora os nossos pensamentos, aumenta a nossa compreensão. Aquele que crê, trabalha e ora, é um trabalhador da última hora. Os trabalhos são muitos e conclamam homens corajosos que amam, que lutam pelo amor a todos doado, como nos ensinou o Mestre amado.
aquele que sofreu na cruz em seu grande amor de luz. Temos em Jesus o grande exemplo, basta seguirmos seu ensinamento. Doando amor, carinho e atenção, estaremos com ele em comunhão. Fora da caridade não há salvação. Esta a grande questão. Pratiquemo-la em nosso coração e encontraremos a perfeição. Muito obrigada.